Olá, estamos no início do mês de outubro, mais uma oportunidade de nós compartilharmos alguns motivos de oração. Eu peço a você que dê atenção a eles, se você pode ir anotando cada um deles enquanto você assiste o vídeo, ou pode ir parando e já orando por cada um deles. A gente pede que você divulgue isso, não só divulgar o vídeo, que é uma coisa que é importante, que é bacana de se fazer, mas de compartilhar esses motivos e procurar separar tempo para orar com seus amigos, com seus familiares. Nós vamos agradecer a Deus pela maneira como Ele trabalha em nossa vida, olhando para o breve catecismo, a pergunta 41, onde a lei moral está resumidamente compreendida. E a resposta é que a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então, a pergunta anterior falava um pouco sobre lei moral, e agora a gente precisa saber encontrar isso na própria palavra de Deus, inclusive. Então, se você ler Êxodo 34, versículo 27 e 28, você vai perceber como é que Deus mostrou cada um desses mandamentos para Moisés e que ele ficou ali durante 40 dias. Então, se fosse para escrever só os 10 mandamentos, obviamente não precisaria ser tanto tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente olha para os 10 mandamentos e fala, olha, a gente tem que seguir os 10 mandamentos e parece que está tudo ali de forma clara e explícita. Na verdade, é um sumário, um índice. A gente vê os 10 mandamentos e dali, se você continuar lendo os capítulos seguintes, você vai ver o detalhamento disso. E a gente vai fazer essa caminhada nas próximas semanas também, mas já colocando isso aqui para nós orarmos. Deus nos mostra, nos dá a direção, nos dá a ordem, a lei de como viver bem. Nós não conseguimos cumprir essa lei, o Senhor Jesus Cristo satisfaz completamente a lei e assim nos dá salvação. Então a gente tem para orar aqui, louvando ao Senhor Jesus Cristo pela retidão e santidade dele, pela salvação que ele nos dá, pedindo que nós sejamos mais e mais obedientes a ele, e assim também louvando e glorificando o Senhor. Vamos orar pela nossa igreja e entre tantas coisas que têm acontecido, coisas boas, tivemos um tempo especial nesse último domingo, com a ênfase no Setembro Amarelo, agora esse próximo sábado, às 8h30 da manhã, programação para todas as idades, não é só encontro dos idosos, é o Viva Melhor em todas as idades. Então ore por isso, convide outras pessoas, procure participar também. Vamos orar pelos desaparecidos, lembrando hoje do Pedro Bezerra de Almeida Júnior, ele desapareceu no dia 26 de setembro, então a gente clamar a Deus por ele, pelas pessoas que estão procurando por ele, pela família dele, logo eles possam ter notícias e a gente também se alegrar com isso. Vamos orar pelo nosso país e hoje não poderia deixar de fazer mais uma vez esse destaque para as eleições, o primeiro turno das eleições municipais no próximo domingo, inclusive com essa chamada do Tribunal Superior Eleitoral, Voz da Democracia. Lembre que além de você votar num prefeito, no candidato a prefeito, você também escolhe um vereador. Então é importante você se preparar para isso, fazendo a anotação do nome, do número, separando seus documentos, mas colocando em oração também. No próximo domingo, nós teremos a nossa programação da igreja nos horários normais, sabendo que para alguns vai ser mais fácil fazer a votação na parte da manhã, outros na parte da tarde, e a gente quer estar em oração por isso também, tá bom? Vamos orar pela Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e o próprio envolvimento da igreja com o trabalho missionário, né? Então vamos orar pela harmonia do trabalho do Departamento de Missões e as lideranças na igreja. Então, algumas igrejas têm a sua liderança com os presbíteros, os diáconos, líderes de sociedades internas e também o Departamento de Missões. E tem o desafio de uma coisa não ficar desconectada ou truncando uma com a outra, mas de promover o crescimento e que isso aconteça também dia a dia na nossa igreja. Vamos orar pelos missionários da Junta de Missões Nacionais que estão lá no Maranhão, Reverendo Ismael e Sandra, pais da Isabela, Alice e Daniel, que estão aí na foto também, estão lá em Araçagi e São José do Ribamar. E missionários Luiz Carlos e Neuza estão em Carolina, no Maranhão. Então vamos pedir também pela saúde, pelo crescimento, pela família deles, por sustento e pela obra do evangelho ali. Vamos orar pela República Centro-Africana, número 28 na classificação de países com perseguição religiosa. Saber que os líderes cristãos que ousam denunciar publicamente a violência geralmente são ameaçados e têm as igrejas queimadas e saqueadas. Em locais dominados por grupos rebeldes, a comunidade cristã é alvo de ataques como sequestro, assassinato e violência sexual. As milícias também forçam cristãos a serem soldados. Ore, peça ao Senhor que providencie as necessidades físicas, espirituais, emocionais dos cristãos que lutam contra a violência. E lembre de Marcos 13:13,
todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras do Senhor Jesus Cristo para o seu povo, inclusive trazendo ânimo, esperança e nos exortando à perseverança. Aqui essas imagens que a gente já está ficando mais acostumados, vamos fazer uso delas hoje na nossa reunião de oração às 8 horas no nosso templo, e no domingo que vem, Deus permitindo, no culto da noite também, quando a gente volta a olhar para o texto de Marcos. Na reunião de oração é o texto de Atos, capítulo 10, e a gente vai falar sobre aquilo que mais chama a nossa atenção, que brilha mais forte que essa lâmpada, quais são as nossas dúvidas e dificuldades, por isso ponto de interrogação, a seta mostrando a direção, a aplicação de Deus para a nossa vida, o coração, que é aquilo que é central, mais importante nesse texto, e a gente vai compartilhar sobre isso, vai compartilhar também motivos de oração, por isso a gente pede a você que esteja presente, ore por nós, a gente também poder estar orando por você e sua família. Deus abençoe.